meus queridos e minhas queridas! Vamos lá, agora sim, é o nosso penúltimo encontro aqui a respeito desse assunto, que para mim está sendo muito prazeroso, porque tem me feito estudar, né? Tô quase aqui o dia todo, quase não, o dia todo, estudando tópico por tópico, para aprender aqui um pouco mais com vocês a respeito do que Deus tem para nós quando se trata de uma vida próspera, né? E vamos aí repetir então a nossa frase para a gente não se esquecer. Quando alguém falar sobre prosperidade, nós falarmos assim: vida próspera é um estilo de vida conforme a palavra de Deus. Isso mesmo, né? E para hoje, então, né, nós vamos ver aí, o dízimo é o mínimo testemunho de nosso compromisso cristão. Isso mesmo, é o mínimo, gente, é o mínimo. Por quê? Porque Deus não estipulou outro valor, Ele não colocou 9, Ele não colocou 11, Ele colocou 10, não é verdade? Eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês e depois nós vamos seguir para nossas considerações do nosso estudo, ok? Então feche os seus olhos de novo aí e vamos falar com o nosso Criador. Grandioso Pai da eternidade, Príncipe da paz, nosso conselheiro, Pai de amor, Deus da salvação, te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade. É incrível como estamos cheios de gratidão por termos a oportunidade de sermos instruídos por um Pai tão bondoso e tão amoroso. Fala conosco mais uma vez, Senhor, através da Tua palavra, e que o nosso coração esteja convencido e convertido para te obedecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para o nosso texto bíblico. Nós vamos ler 2 textos de Gênesis, ok? E depois nós vamos para nossas considerações. Então abra sua Bíblia em Gênesis 14, o verso 20. Diz o seguinte, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E lá no capítulo 28, nós vamos encontrar Jacó, né? 28, do verso 20 ao 22. E Jacó fez um voto dizendo, gente, olha que interessante, Jacó pede o que é necessário, ele pede o alimento, vestimento e paz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso mesmo. E aí eu não vou ler o texto de Malaquias, mas vou deixar a referência para vocês. Tem Levítico 27:30 e Malaquias 3, de 6 a 11, que fala muito de forma específica que é 10% o nosso dízimo, ok? Então, em nenhum lugar da Bíblia Deus sugere que seja menos que 10%, que seja dele, tá? Falhar em reconhecer e praticar este princípio tira-nos certas bênçãos, ou seja, as consequências que a gente já vem estudando aí lá no livro de Deuteronômio 28, não é mesmo? A gente já tem contato aí com esta palavra. Então aqui nós vamos ver alguns tipos de falta de planejamento financeiro que pode acarretar com que a gente seja infiel a Deus. Porque quando as coisas apertam, a primeira coisa que nós pensamos é, eu acho que eu não vou ofertar hoje não. E nós já aprendemos até aqui que temos o dízimo, a oferta e as doações. Isso tem que estar dentro do nosso planejamento. Tem que ser algo fincado ali na raiz, que seja imutável, ok? Porque nós já entendemos isso, ok? Então vamos lá, gente. Porque eu escrevi algo aqui, eu tô tentando ler, né? Mudança de mente que eu escrevi. No capítulo 11 de Hebreus, nos diz assim, confessando... meu marido lavando o carro aí, você. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Isso é muito importante. Nós não somos turistas aqui, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Preste atenção aqui, ó. Nós vivemos numa sociedade em que está muito relacionada ao consumo, um consumo desenfreado, conforme nós já
Já falamos aqui em outros estudos. Mas deixa eu ler algo para vocês. Adão teve a autorização para consumir tudo que estava lá na criação, né? Mas tinha algumas coisas que Deus falou que ele não poderia consumir, não é verdade? Então, existe aí uma trava para nós que queremos obedecer a Deus, ok? O problema é vivenciar uma cultura materialista que nós vivemos hoje e encher a casa de coisas que nós nem vamos usar, né? Devemos ficar atentos, pois essa situação é causada pela natureza pecaminosa do ser humano, contaminado por cobiça e inveja, conforme nós já estudamos aqui também. Já falamos a respeito disso, né? Bastante, muitos textos, né? Falta de contentamento. Quanto mais se tem, mais se quer. E nada é suficiente, nunca se tem o bastante. Então, proteja-se desejando menos, gente. Realmente é necessário ter tudo isso aí que você tem. Tem gente que tem televisão em cada cômodo da casa, né? Eu estou convencido de que existe uma relação inversa entre felicidade e a quantidade de coisa que possuímos. E isso está no livro Encontrando Liberdade Financeira, na página 7, tá? Então, gerenciar finanças é difícil, queridos, pois envolve sentimentos. Você tem que administrar suas emoções e vontades. Você precisa separar o desejo de uma necessidade, porque é administrar as emoções. E como nós temos visto aqui, se nós já temos o nosso Deus como nosso Criador, já vivenciamos isso, nós vamos deixar que Ele realmente conduza as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos desejos. E Deus é um Pai tão bom, gente, tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nos mima. As coisas são surpreendentes. Eu me lembro uma vez que eu estava com vontade de comer um determinado alimento e eu não fui lá buscar, né? E também eu fiquei, Senhor, será que era para comer? Não comer? E fiquei, né? Não fui lá buscar. Mas o fato é que esse alimento chegou até mim, né? E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Então, diversas outras ocasiões, diversas outras coisas com relação à roupa, gente, Deus já trouxe as coisas para mim. E Deus traz realmente as coisas para os seus filhos, ok? Então, nós precisamos definitivamente confiar que Deus sempre faz o melhor para nós. E uma pergunta que nós devemos sempre fazer com relação à nossa vida financeira que estamos falando aqui, não é, gente, para onde que foi aquele dinheiro que eu recebi? Na verdade, você tem que, a pergunta que você tem que fazer é, para onde que vai esse dinheiro que eu recebi? Né? Nós queremos pensar depois que já gastamos. E não é o correto a fazer. Nós devemos pedir orientação quando recebemos, né? Senhor, para onde que tem que ir? O que deve ser feito? Não é verdade? Mas como nós temos visto aqui, a gente tem que reformar a nossa mente em nome de Jesus e parar de gastar antes de receber. Isso mesmo. Agora nós vamos falar aqui algumas situações que envolvem, né, a nossa vivência, a nossa passagem aqui nessa terra, né? Então, assim, algumas coisas a habitação, a locomoção, a alimentação, a educação, o vestuário, a saúde, o lazer e coisas diversas. Nós já retratamos aqui como deve ser feito o planejamento para cada qual. Então, eu só vou relembrá-los, tá? Bem pincelado mesmo. Então, assim, a orientação é que se você possui um trabalho que você tem que mudar muito, você vai ficar pouco tempo na cidade, o ideal é que você não tenha um imóvel, que você não compra, que você pegue esse valor e reinvista em outras coisas para poder te dar outro tipo de rentabilidade, ok? Agora, se você vai ficar numa cidade fixa, né, e vocês realmente decidiram aí que é melhor comprar um imóvel do que pagar o aluguel, como nós já temos visto, gente, Deus diz que não é para ser feito dívidas. Você economize o máximo que você conseguir para você poder não entrar nessa dívida, que ela seja mínima possível. Até cai em contradição, porque eu sou humana, tá, gente? E aí eu fico pensando na situação de pessoas que estão desesperados para ter a sua casa própria e paga aí R$1.000 de aluguel, sendo que se ele fosse financiar, ele poderia pagar mais barato, mais momentaneamente, mas quando você vai somatizar, esse mais barato vai sair mais caro para a pessoa. Então,
sair ali do princípio bíblico é muito difícil, mas eu quero conversar com você agora nesse momento que já financiou sua casa ou está pensando em financiar sua casa. A orientação é que você junte todos os seus recursos para abater essa dívida e não construir novas dívidas, que você pense sempre em eliminar essa dívida. Como a gente falou no estudo anterior, não vamos fazer mais dívidas a partir de agora que temos esse estudo. Nós vamos eliminar as dívidas que nós temos. Então tem gente que está pagando o financiamento de uma casa e compra um carro financiado, né? Veja bem, olha a forca que essa família tá se enfiando, né? E aqui no nosso estudo tem um exemplo de um casal que decidiu comprar a sua casa e eles resolveram juntar tudo para economizar tudo, vender aquelas coisas que não precisavam. E o que eles descobriram? Que tinha muita coisa na casa que eles compraram e não utilizavam, gente, né? E ele decidiu ser aí um consumidor mais consciente. Ele diz assim: a liberdade de escolha pressupõe a responsabilidade de corresponder com a confiança que Deus tem em você de consumir com moderação. Então Deus confiou a nós isso daí, né? A respeito de locomoção, carro, né? Gente, hoje isso assim é bombardeado na mídia tremenda. Parece que o carro que você comprou ontem, amanhã ele já não vale mais, ele tá fora de moda, ele já não vai andar, ele tá caindo aos pedaços. É uma coisa incrível como a mídia bombardeia aí a mente do ser humano com isso. Mas o ideal é que você junte o dinheiro para comprar este carro, ok? E que este carro seja um carro seminovo. O novo nós não aconselhamos porque ele perde 30% do seu valor, né? Depois que você o retira de lá. E um carro muito velho vai te dar muito prejuízo. Ai, Leide, e aí o que eu faço então? Então você vai juntar o dinheiro para não entrar em dívida e vai comprar o seu carro, ok? Aqui em casa sempre, não vou dizer que foi sempre feito assim, a gente já enfiou o pé na jaca uma vez, que nós ficamos um período sem carro. Meu esposo não quis esperar muito tempo mais e ele tinha um valor X que não dava para comprar o carro que ele queria. Dava para comprar um carro, mas não era o carro que ele queria. E aí ele foi lá e comprou o carro à prestação. Sem contar, gente, que o dinheiro que você dá de entrada é só figurativo, né? Porque não abate em nada no valor do carro à prestação. E, enfim, o fim das patocas era que ele se cansou de pagar aquela conta aperreava a cabeça dele, como a gente já viu aqui nos princípios que Deus está nos ensinando, e a gente desfez esse carro, né? E louvado seja Deus, agora ele junta um pouco de dinheiro, vende o carro que tem, e aí junta com o dinheiro que ele economizou para comprar o outro automóvel que ele queira, ok? E a alimentação, né? Alimentação, gente, prepare com base em um cardápio planejado, né? Eu vou deixar aqui @personalroutine. Se você ainda não conhece o trabalho incrível de Danúbia Carvalho, ela pode te ajudar com isso. Além de você procurar as verdadeiras ofertas nos supermercados, né? Não são aquelas mentirosas, você tem que ter um planejamento de cardápio que te ajuda a economizar demais. Vou deixar aqui o link do Instagram dela, tá? Para que vocês entrem em contato com ela, mulheres, você que tá com dificuldade aí, porque tem como economizar e muito. Economiza não só financeiramente, mas você também economiza o seu tempo no supermercado e o seu tempo na cozinha, tá bom? Na educação, você deve se perguntar, será que eu vou precisar desse curso? Será que eu vou precisar realmente desses livros? Eu vou ler esse tanto de livro de uma vez só? Eu tenho que comprar eles todos agora nesse momento? Então é muito importante nós fazermos essas perguntas e comprar o material escolar das suas crianças antes da volta às aulas, ok? Porque promoção da volta às aulas não existe, gente, tá? Na verdade, você comprar elas num período que não tem nada a ver com volta às aulas, você compra tudo mesmo mais barato, ok? O vestuário seu deve ser sempre aquela vestimenta, gente, que vai ter uma durabilidade maior e nem sempre é o mais caro, tá? Outro dia meu esposo precisava de umas camisas e aí ele foi no shopping, porque estava menos aglomerado também, né? Era meio de semana, para comprar umas camisas. E quando ele chegou em casa e ele vestiu a camisa aí uns 2 dias, ele percebeu que era uma costura mal feita. Ou seja, não adianta, não é um ambiente, não é o valor de uma roupa que vai dizer se ela foi bem feita, a durabilidade dela e tal. Então você vai ter que analisar isso daí para você poder comprar aquilo que é um custo-benefício para você e para sua família, tá?
Com relação à saúde, que é os planos de saúde, gente, pesquisem o que é mais em conta, o que é favorável para a sua família, o que realmente atende. Tem planos aí que são de coparticipação, mas só que se você utiliza ele demais, acaba que não compensa para você. Então compensa você ter aquele que é um pagamento fixo, independentemente se você o utiliza ou não, ok? Mas lembrando que a melhor medicina é a preventiva, ou seja, alimente-se bem, viva os 8 remédios naturais de Deus, que é tomar sol, exercício físico, temperança, confiança em Deus, ar puro, ok? E essa é o melhor jeito de você cuidar da sua saúde, ok? E o lazer, né? Você tem que separar, sim, um valor X para esse lazer. Só que tem como economizar como? Indo em lugares gratuitos, que são os parques, levar o seu próprio lanche para esse parque, se reunir na casa de alguém quando é permitido, né? Depende do jeito que está a pandemia no seu local. Então tem como você ter o lazer com a sua família de forma 0800, ok? E os diversos, que são os diversos, né? Que é aqueles exemplos que a gente deu, quebrou um celular e você vai comprar, um sapato estragou e tal. Então é você ver se realmente você necessita e se realmente o valor a ser pago é coerente, gente, né? Dentro do seu orçamento e dentro da realidade. Poxa, porque a gente já sabe que a gente é mordomo do Senhor, nós não vamos pegar o dinheiro e dar todo ele, aquela coisa exorbitante no sapato, no celular, no objeto, ou qualquer coisa que seja, ok? Então aqui, ó, como diminuir as despesas, né? Tem um exemplo aqui de você, é um conselho na verdade, quando você entende um pouco de determinadas áreas da vida, você diminui um pouco das despesas da sua casa. E no livro Conselhos para a Educação, na página 194, diz assim: os estudantes devem poder cozinhar suas refeições e estar familiarizados com a agricultura e serviços mecânicos. Familiarizados, tá, gente? Não é profissionalizados, mas familiarizados. Assim poderão diminuir suas despesas e, por seu exemplo, incutir princípios de economia, né? Tais lições serão mais bem ensinadas onde se exercita conscienciosamente a economia em tudo. Então, voltamos a dizer que é o que, gente? Prosperidade é um estilo de vida na obediência à palavra de Deus. Se o Senhor está dizendo que a gente deve ter um conhecimento mínimo, o ideal é que nós tenhamos este conhecimento mínimo, tá? Sempre ajuste o seu plano com seus gastos, ok? Perguntando sempre se há despesas que podem ser eliminadas ou reduzidas. Você está levando a sério esse planejamento? Esse estudo que a gente está fazendo aqui? Você está levando a sério? Você fez sua tabelinha, você organizou, você está planejando quitar as suas dívidas? Você está levando a sério? Você está disposto a fazer esse sacrifício para você ter mais alegria depois e até mesmo agora, começar a colher agora os frutos dessa alegria, dessa paz, né? Se nós não planejarmos, nós vamos com certeza estarmos tentados a reter os dízimos, as ofertas e as doações. Se nós não planejarmos, nós vamos ser tentados a reter os dízimos, as ofertas e as doações, queridos. Por isso que esse estudo é intitulado que os dízimos é uma prova mínima e evidente de que você é fiel a Deus, de que você reconhece Ele como seu Criador. Porque se você não tem um planejamento adequado para toda a sua estrutura familiar e de passagem aqui na Terra, certamente você se sentirá tentado a retirar de onde nós não devemos nem tocar. E lembre-se, Deus deixou a nós 90%, gente, e Ele pede 10%, né? E o restante que nós aprendemos aqui é uma oferta que é voluntária e doações que é voluntária, é um valor estipulado de forma voluntária. Eu vou ler um trecho do livro Lar Adventista, da página 365, que diz: somos peregrinos, somos forasteiros, e temos apenas asseguradas as coisas necessárias, a saúde e a vida. Nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar
se nos podem ser confiadas as riquezas eternas. Se somos achados fiéis a Deus, então receberemos aquela adquirida possessão que deve ser nossa própria glória, honra e imortalidade. Gente, você não é turista nesse mundo, então não precisa usufruir tudo que existe aqui, tá? Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena seguir os conselhos da palavra de Deus. Vale a pena nós não nos endividarmos, termos planejamento, sim, vale a pena, né? Para não chegarmos ao ponto de pensarmos e sermos tentados a serem fiéis a Deus. Então anote aí os passos para a prosperidade desse estudo de hoje. Primeiro, Deus deve ser o primeiro, independente de. Deus deve ser o primeiro, independente de. Segundo, sou estrangeiro e não turista, então não preciso usufruir de tudo que está aqui, ok? Não preciso consumir tudo que está aqui. Terceiro, seja fiel nos dízimos, nas ofertas e nas doações. Quarto, tenha uma mudança de mente, não tenha essa mente frenética do mundo como nós falamos no início do estudo, essa correria, essa inveja, essa cobiça, esse consumismo absurdo desenfreado, ok? E quinto, tenha um planejamento equilibrado dos exemplos que contornam a nossa vida como um todo enquanto estamos aqui, que foi o que falamos da educação, da locomoção, da casa, enfim. Tenha um planejamento equilibrado. Então, assim, queridos, em nome de Jesus, que nós estejamos crescendo cada dia na simplicidade que é a palavra de Deus, os ensinos da Bíblia. Perceba que é muito amor envolvido. O Senhor deixou tudo escrito para nós, os passos que nós devemos seguir e como nós devemos pensar. Então, nós só precisamos nos dispor a voltar para o Éden, porque é isso que Ele quer que nós façamos. Ele está nos conduzindo o seu povo a voltar às origens, aquilo que Ele ensinou desde o princípio, que é o desejo dele para cada um de nós. Amém? Então, um beijo grande para vocês. Antes nós vamos orar, né? E nós só vamos ter mais um tópico desse nosso estudo, e o último tópico vai ser: cada um vai dar contas a Deus de sua administração financeira, ou seja, não se preocupe com o que seu vizinho está fazendo, não. Se preocupe com a sua administração financeira. Feche os seus olhos aí, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, obrigada por esta palavra, por essas promessas, por essas instruções. Obrigada porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Obrigada porque o Senhor é um Pai tão presente que ainda em meio ao caos deste mundo, o Senhor ainda está nos dirigindo, nos conduzindo. Pai, nos levante como servos fiéis ao Senhor, para jamais, Pai, cairmos na tentação de negarmos a Ti, de deixarmos de devolver o nosso dízimo, a nossa oferta e as nossas doações, e conduzir a nossa família de forma negligente. Pai, em nome de Jesus, que esse ensinamentos entre na nossa mente e que venhamos utilizá-los de forma consciente, de forma plena, vendo que é o seu amor por nós. Obrigada porque a carta de amor está sendo lida e estudada por nós nos nossos lares nesses dias. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, um grande beijo para você. Fica ligado aí até o próximo estudo amanhã. Um grande abraço.